Boa tarde, pessoal. A gente está aqui agora para essa parte da tarde, dando início na parte da tarde, e a gente vai ter uma roda de conversa sobre justiça climática, territórios de resistência e processos transformadores. Na verdade, a gente vai conduzir um pouco do que é o processo desenvolvido pelo CEMADEM Educação, nesses 11 anos de trajetória, que englobam diversas atividades, mas aqui a gente vai trabalhar especificamente falar sobre duas ações que a gente tem desenvolvido. Uma é a campanha nacional hashtag Aprender para Prevenir, que é desenvolvida desde 2016, a Jennifer vai contar um pouco mais. E a outra é uma produção super recente nossa, que é a Nós no Clima da Mudança, cadernos metodológicos, com um pouco da estratégia do CEMADEM Educação adequada, com linguagens diferentes para públicos diferentes. Então, a gente tem um caderno para o Fundamental 1, Fundamental 2, então anos iniciais e anos finais, e um para o ensino médio, mas a gente vai apresentar isso aqui no decorrer da nossa roda de conversa. Jennifer? Ah, claro, sempre importante, né? Não posso esquecer, minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, tenho um cabelo castanho com vários fios brancos já, tenho barba, uso óculos, estou com uma camiseta branca. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, todas e todos. É um prazer estar aqui falando sobre um pouquinho do trabalho do CEMADEM Educação. Eu sou Jennifer, eu sou uma mulher parda, com 1,55 de altura, cabelos na altura dos ombros, pintados de loiro, estou vestindo uma blusa laranja e uma calça azul. Bom, inicialmente, né, o Felipe falou que a gente vai falar um pouco sobre a campanha nacional, hashtag Aprender para Prevenir, que é um grande movimento de mobilização social, idealizado pelo CEMADEM Educação em 2016, né, um pouquinho depois da sua criação, justamente com a intenção de levantar a lebre sobre a temática de educação para a redução de riscos de desastres no Brasil, que ainda era uma prática, né, muito incipiente, uma temática ainda pouco divulgada. Então, essa história começou lá em 2016, e é uma campanha, né, de mobilização social, ela tem como base a educação ambiental crítica, né, e a participação social, e inicialmente a ideia era mobilizar escolas e suas comunidades escolares, né, tudo o entorno da escola. E ao longo dos anos, outras instituições começaram a ter interesse em participar. Então, depois veio Defesa Civil, alguns coletivos e outras instituições, universidades, por exemplo, com seus projetos de extensões, para participar dessa iniciativa. E cada vez mais a gente vai ampliando o público. Recentemente, o CEMADEM tem recebido um grupo interreligioso e algumas lideranças comunitárias têm participado de uma imersão científica no CEMADEM e no INPE e em outras instituições. Então, também as igrejas com as suas lideranças, né, a gente sabe da participação que eles têm, do papel fundamental que eles têm na comunidade. Então, trazemos também esse poder comunitário para essa ação de campanha. Bom, a campanha, como eu disse, começou em 2016 e ao longo desses anos nós estamos na 9ª edição. Cada ano ela vem com uma temática. Eu vou fazer uma pausa aqui para convidar uma pessoa muito especial que acabou de chegar, a Raquel, a nossa coordenadora. Por favor, Raquel, junte-se a nós na mesa. Então, a cada ano, um tema, né, pauta as nossas ações para inspirar as pessoas a se mobilizarem, compartilhar suas ações de RRD com a gente. E, logicamente, sempre relacionado à prevenção de riscos de desastres. Aqui tem algumas imagens da marca da campanha, né? E esse ano a gente está com uma edição muito especial. Você quer contar para a gente, Raquel? Então tá bom. No YouTube. Está ao vivo.
Que estão aqui assistindo, né? Bom, a gente está com uma... Contar para a gente da campanha desse ano, que é uma edição muito especial. Quer que eu conte? Não, eu introduzo e daí você mostra. Você que sabe. É uma campanha muito especial porque, pela primeira vez, nós estamos na 9ª edição da campanha, e a gente sempre fez o que eu chamo assim um trabalho doméstico, né? Mas eu preciso ver. Tá. Então, um trabalho assim doméstico no Semadem, com 2 pessoas trabalhando, e a gente trabalha Brasil, né? Mas este ano nós vamos trabalhar, especialmente no ano que vem, mas começou esse ano com formações e tal, com o apoio do Ministério das Cidades, da Secretaria de Periferias e de um pessoal que trabalha com a periferia sem risco. E este ano vai se chamar 9ª edição, né, da campanha, #Aprender para Prevenir, 2 pontos, cidade sem risco. E é cidade sem risco, mas não é só, né? E a ideia é que é diferente esse ano, né? Nós sempre tentamos fazer, mas a gente não tinha recurso para fazer chegar assim, e nem equipe para chegar no Brasil, né? Então, esse ano a gente tomou coragem e vai trabalhar com uma ideia assim que o Marcos Sorrentino e eu sempre a gente queria fazer isso, que é uma campanha que a gente está lançando, essa campanha, #Aprender para Prevenir, Cidade Sem Risco, mas que promove e faz acontecer campanhas em cada local, né? Campanhas em cada comunidade. Então, cada escola, agora a gente está trabalhando com igrejas, vocês contaram isso já? Legal. Cada igreja, cada defesa civil, são coletivos, né? A gente não trabalha com indivíduos, mas com coletivos que se cadastram. Cada um desses coletivos vai poder falar com a sua comunidade e trabalhar essa questão de cidade sem risco. E como é uma temática bastante inovadora, nova, né, para as escolas, mesmo para as igrejas e tal, não para as defesas civis, mas como é bastante desconhecido o tema, nós queremos trabalhar com webinários e temos esses processos de formação, vocês já falaram? Processos de formação, que agora a Jenny vai falar mais sobre isso, porque é muito importante que a gente consiga chegar em todas as comunidades do Brasil, ou no máximo possível, pensando nessa questão de riscos, vulnerabilidades e como é que as pessoas se protegem, né? Porque eu não sei se vocês disseram que os desastres vocês contaram para eles, para elas. Eu vou contar, é um spoiler. Que os desastres não são naturais, né? Eles são socioambientais. E, por isso, a gente precisa trabalhar com os riscos, porque os desastres eventualmente vão acontecer. Mas, se a gente mexe com os riscos e reduz as vulnerabilidades, nós estamos protegendo as comunidades, as pessoas desses desastres. É isso. E o que você sempre fala, né, Raquel? Se o desastre fosse natural, a gente não teria como prevenir, né? Não teria o que fazer. Então, muito bem. Pode. Bom, que a Raquel falando, a gente sempre vai construindo junto. Na verdade, é muito disso. O Semadem Educação é muito trabalho em equipe. Eu acho que desse viés, numa mesa que a gente vai trabalhar a questão de justiça climática dos territórios,
nessa edição ela tem um olhar especial. Todas as nossas campanhas sempre tiveram um olhar para quem é mais atingido, quem é mais vulnerável nessas condições, que são as pessoas mais impactadas. Acho que faz parte da história do CEMADEM Educação trabalhar com esses grupos. Mas a vinda da Secretaria Nacional de Periferias vem para reforçar esse aspecto de trabalhar com os territórios vulneráveis em diferentes lugares. E vem com uma abordagem bastante interessante também, que eu não sei se a gente vai falar um pouco mais para frente, é de trabalhar com territórios que tiveram ou estão tendo obras do Ministério das Cidades, obras de intervenção para a redução dessa vulnerabilidade, a redução do risco. Mas só as obras estruturais, talvez elas não sejam suficientes. É necessário o que eu chamo de cola, o que dá a liga nesse processo todo, que é a educação. E a campanha vem nesse olhar muito forte, a Jennifer vai explicar um pouco mais para frente, dos processos formativos, como a gente subsidia essas pessoas, para que elas não sejam só uma participação na campanha, mas ser um processo transformador para aquele território, para aquele coletivo que está atuando ali. E a Raquel trouxe brilhantemente, que é uma coisa que ela sempre fala, campanha de campanha, campanha de campanha. No início, para as pessoas é muito difícil entender, o que é campanha de campanha? Campanha de campanha é você chegar no seu território e fazer a mobilização, é fazer acontecer aquele espaço, naquela sua realidade, com quem você tem em volta, trazendo gente para articular junto. Então é isso, são as igrejas, comunidades religiosas, escolas, defesas civis, não só dentro delas, mas interagindo com outros atores. Então essa é a lógica da campanha de campanha, é fazer suas campanhas no seu território, fazer o que a gente está falando aqui de fora acontecer lá no seu território, no seu dia a dia. Isso, então, a partir do que a Raquel e que o Felipe colocou agora, a gente consegue entender melhor quais são os objetivos da campanha, né? Que é fortalecer políticas públicas de educação e prevenção de risco de desastres nos territórios, compartilhar conhecimentos para o enfrentamento da emergência climática e potencializar o engajamento comunitário na criação de uma cultura de percepção e prevenção de riscos com foco na justiça climática. Bom, essa campanha ela também se diferencia pelo seu formato, né, pela sua metodologia, que a Raquel e o Felipe falou, de campanhas de campanha, pela sua parceria nova com o MMCID, mas também como que ela funciona, né? A gente percebeu nas últimas edições da campanha a fragilidade de algumas ações, né? Pouco vinculadas, às vezes, à temática mesmo de prevenção de risco de desastres. Então, a gente entendeu o quão seria importante formar as pessoas para que essas ações fossem mais qualificadas, né, mais robustas no seu território, mais transformadoras no seu território. Então, nos últimos 2 anos, nós elaboramos um curso de educação à distância. Na verdade, são 3 cursos de 40 horas cada, somando 120 horas ao todo. O primeiro curso é teórico conceitual e os outros 2 são as jornadas pedagógicas do CEMADEM Educação, que é mão na massa, é a parte prática. Cada jornada pedagógica tem um tema específico em relação aos riscos de desastres. Então, a gente já começou essa formação na semana passada, com um público bem específico que vai trabalhar junto com a gente nessa campanha, que eu vou contar daqui a pouquinho, e também já tem disponível na plataforma Nós Periféricos, da Secretaria Nacional de Periferias, esse curso disponível gratuitamente para todas as pessoas que quiserem se inscrever. Tá? E aí, então a gente começou esse processo formativo, e aí no ano que vem, essas pessoas, né, que fizeram o curso, tanto quem está na escola ou outras instituições, né, receberam o quê? Subsídios, né, teóricos e práticos, que vão inspirá-los, ou eles vão replicar o que aprenderam, ou vão inovar, enfim, para se inscrever na campanha. Então, a gente deu esse tempo, né, de formação, de abertura, para que no ano que vem eles consigam participar de uma forma mais efetiva. Como é que as pessoas podem participar? Então, a primeira coisa, elas vão conhecer os riscos da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. Pode utilizar, por exemplo, a cartografia social, que é uma das jornadas pedagógicas como estratégia de mapeamento participativo de risco. Depois, elas vão criar essa campanha, né? Vão mobilizar as pessoas do seu território, das suas comunidades. Como que elas vão fazer, qual foi a estratégia que elas usaram ali para cuidar daquela comunidade. Em seguida, elas vão comunicar, né, passar essa mensagem, compartilhar com o seu território local ali, nacional, né, Brasil, compartilhando com a gente, e depois se inscreve na campanha.
né? Aqui a gente tem, a gente está trabalhando junto, assim, no sentido de mais próximo, junto de mais próximo, com 13 municípios prioritários. Esses municípios, eles são atendidos pelo novo PAC, Cidades Sustentáveis e Resilientes, onde a grande maioria recebeu obras de contenção de encostas, né? E desses 13 municípios, a gente selecionou 3 escolas em áreas de risco ou próximas a essas obras. E cada município, a gente tem um facilitador municipal, né, que é a nossa ponte com as escolas. É ele que vai ficar lá no município monitorando as ações, articulando ações entre as escolas e o próprio município. E aí ele subsidia, né, as ações dos professores ou gestores escolares, que também estão fazendo parte da campanha, que chamamos de mobilizadores escolares. Esses 2 públicos, os facilitadores e os mobilizadores escolares, eles vão fazer a nossa formação de 120 horas, eles precisam mobilizar pessoas da sua comunidade escolar e fazer oficinas, palestras, fazer a campanha, né, fazer campanhas de campanha e depois compartilhar com a gente. Hoje nós temos 42 escolas trabalhando junto com a gente nessa ação. Tem 3 escolas aqui em Belém, verdade. Jennifer, é importante ressaltar que a função dos facilitadores não é só trabalhar com essas 3 escolas, mas sim com o território, com o município, que ele está no processo de facilitação. Então, ele vai poder dialogar com outras escolas, com outros atores que a gente tem percebido que participam das campanhas e trazer novos atores também para essas campanhas. É papel também, né, dele identificar, né, por exemplo, mobilizar a defesa civil ou uma universidade, ajudar nessas parcerias, porque a gente entende as dificuldades, né, as limitações dos professores na sala de aula, né, eles têm muitas demandas na escola, então esse facilitador é justamente para isso, para facilitar o trabalho de mobilização, né, em conjunto. E aqui na ponta, porque a gente está lá no Semadem Educação, né. Então, aqui está um pouquinho do curso, sobre o público-alvo, tem a parte dos mobilizadores, facilitadores e os seus mobilizados, que podem ser estudantes ou outras pessoas da comunidade, lideranças comunitárias, coletivos, enfim. E tem o aberto ao público, a todos os interessados na plataforma Nós Periféricos. Aqui está um pouquinho dos conteúdos, né, do teórico conceitual, a gente fala sobre justiça climática, emergência climática, a percepção e a comunicação de risco, políticas públicas de redução de risco de desastres e a parte da educação como estratégia de mobilização. As jornadas pedagógicas tem a pluviômetro de garrafa PET, que faz o monitoramento participativo da chuva, temos Bacia Escola, que trata sobre a bacia hidrográfica que influencia ali o município, a Terra Desliza, Cartografia Social, História Oral, Nossa Escola é Vulnerável e a Convidação. E tratamos também da metodologia dessas jornadas pedagógicas, que é a ciência cidadã e a ciência participativa. A Raquel comentou rapidamente, né, que dentre outras ações, além da formação, nós teremos webinários, alguns encontros online para também subsidiar as práticas pedagógicas. A gente vai fazer... Já temos alguns temas pré-estabelecidos, mas é importante ouvir essas pessoas, né, quais são as demandas delas, que a gente possa fazer uma troca e aprender. Aqui está um pouquinho sobre o que os mobilizadores vão precisar fazer nos territórios, algumas oficinas, né, tem que mobilizar. E as inscrições ficam para o ano que vem, de março a maio, então fiquem atentos às nossas redes sociais, dá tempo, com calma, de fazer o curso, de mobilizar o seu território, de fazer uma ação e participar da campanha. A premiação, a gente entende que todas as ações são válidas, né? A gente fala, toda ação em RRD importa. Então, a gente, como não dá para atender a todas, a gente faz um sorteio com um kit de material educativo, alguns parceiros colaboram, né, com a construção desse kit, e damos também uma certificação, né, reconhecendo as práticas que nos inspiram e aquelas mais inovadoras, vamos dizer assim, nessa temática.
Tudo fica disponível depois no nosso site, tem uma grande vitrine, né, dessas ações, porque a ideia é mesmo compartilhar, né, chegar mais longe possível. E dentro daquele caminho metodológico que eu comentei com vocês, sobre conhecer os riscos, além das jornadas pedagógicas, no nosso site a gente tem uma mediateca que reúne uma vasta gama de materiais, de vídeos, artigos, livros, podcasts, enfim, animações. Tem bastante coisa sobre essa temática. Então, você não sabe muito bem por onde começar, vai na mediateca do Semadem Educação, que é um bom começo. E uma coisa muito especial que está lá, saindo do forno agora, é a nossa coleção No Clima da Mudança, Caminhos de Educação e Justiça Climática, que eu vou pedir o Felipe para contar mais um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, só para deixar vocês que estão aqui no presencial com a gente, receberam o marca-página. Aqui ele tem os QR Codes indicando os caminhos. No momento, o nosso site está em manutenção. Espero que volte logo, para vocês poderem conhecer um pouco mais do trabalho do Semadem Educação e conhecer a mediateca que a Jennifer falou. E a coleção, ela surge de uma demanda do Ministério do Meio Ambiente, de um recurso que foi destinado ao Ministério do Meio Ambiente para desenvolvimento de material pedagógico e de um curso. E nesse processo, a equipe do Semadem Educação mergulhou num processo de ressignificar algumas coisas, trazer novas abordagens na construção dessa coleção que é composta por 3 cadernos que a Jennifer está mostrando aqui. O primeiro caderno que surge, de fato, é esse aqui, o azul escuro, que é o do Fundamental 2. Ele surge no bojo da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, por favor, pelo meio ambiente, como subsídio. A gente estava acompanhando todo o processo, a Raquel sempre reforçando a importância de subsidiar as escolas, de ter um material que qualifique essas ações das escolas dentro de um processo longo, que é o processo das conferências, para quem acompanhou o processo desde a conferência nas escolas, no município, estadual, até chegar nacional, um processo longo. Então, esse caderno era um material para subsidiar, então ele foi o primeiro a sair. E os outros vieram nessa linha também, de materiais que observassem os eixos. Eu acho que mais para frente tem os eixos. Ele surge com uma resposta também, um pouco do contexto que a gente sempre fala do novo regime climático, como trabalhar essas abordagens de uma maneira que não seja agressiva para as crianças, para os jovens, que gerem ansiedade climática, que seja algo que, em vez de trazer mais soluções, traga mais problemas para aqueles jovens. Então, ele tem uma abordagem muito leve e ele está dividido nos mesmos 3 eixos, mesmo os cadernos do Fundamental 1, que são os anos iniciais, e do ensino médio, todos eles seguem esses 3 eixos que foram os eixos suleadores da conferência. Então, são os territórios saudáveis, o território que a gente estava mais habituado a trabalhar, que são os territórios que protegem, e, por fim, os territórios de paz e regeneração. Então, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, de estar dialogando com territórios que protegem, para dialogar com outros tipos de territórios, mas não esquecendo desses territórios de uma abordagem da redução de risco de desastres, que é muito importante na nossa perspectiva. Eu acho que um grande desafio nosso, né, Felipe, foi a questão da linguagem, porque os 3 cadernos falam da mesma coisa, né, desses 3 eixos, dos mesmos temas, sobre educação ambiental, climática, né, sobre justiça climática, sobre bem viver, sobre educomunicação, mas a gente entende que precisava de uma linguagem diferente. Como é que a gente fala sobre isso com as crianças do Fundamental 1, né, e com o ensino médio? Então, vocês vão ver que os textos, assim, eles têm, né, vai aumentando a sua complexidade, inclusive em volume, né, o volume de leitura do ensino médio é um pouco maior, e de leitura do ensino fundamental 1 e educação infantil é um pouco menor, né? Mas todos eles também têm uma grafia, né? Assim, um estilo gráfico muito legal, né? A gente quis também trazer muita questão visual para esses conteúdos. Ainda falando sobre os eixos, o eixo 3, que é o Paz e Regeneração, na verdade, era Paz e Sustentabilidade. A Raquel ajudou a mudar esse processo, e até quando a gente esteve na Conferência Nacional, ele já tinha mudado para regeneração.
Você pode contar um pouco para a gente, Raquel, por que regeneração e não sustentabilidade? Porque está completamente insustentável o sistema. E como é que a gente pode falar de sustentabilidade quando não dá mais, né? Nós temos que regenerar aquilo que foi destruído. E eu aprendi num curso agora sobre as várias maneiras de você restaurar, restauração florestal, tem recuperação, restauro e essa de regeneração. Regeneração é muito especial porque são áreas que estão completamente degradadas e que as pessoas podem cercar, né, e jogar as sementes. E aí o solo vai se regenerando, tudo vai se regenerando e deixa crescer. E essa é uma forma interessante de lidar com aquilo que está destruído. E também, é claro, fazer restauro florestal e plantar árvores nas cidades, né? Por exemplo, essas cidades esponja. Enfim, a gente não pode mais, eu acho, falar de sustentabilidade, assim como se você fazendo alguma coisa sustentável, ela vai ser sustentável mesmo. E passou a fase, né? Agora nós precisamos regenerar. E com relação à resistência também, resistência, porque o tema dessa nossa fala de resistência, né? Tem gente que prefere usar resistência, tem gente que prefere usar resiliência. Assim como sustentabilidade, as palavras ficam desgastadas, né? Quando todo mundo começa a usar de qualquer jeito, né? Sustentabilidade podia ser muito interessante antes, mas juntaram com o desenvolvimento sustentável. Aí é uma coisa que contradiz a outra. E agora está acontecendo isso com resiliência. E tem gente que prefere usar resistência. Só que resistência pode ser resistir a mudar também, né? E aí fica mais complicado ainda, tem que explicar muito mais. E aí nós estamos trabalhando com resiliência, mas 3 formas de resiliência. E no volume 3, aqui do ensino médio, a gente trabalha com atividades, né, para os estudantes, né, com grupos e tal. Então, essa de resiliência são 3 grupos, né, que pensam em um desastre, né, a gente dá essas diversas formas de que aconteceu esse desastre numa cidade, e aí um grupo defende voltar imediatamente àquilo que era, né? E aí você mantém os mesmos riscos, as mesmas vulnerabilidades para o próximo desastre. Mas eles defendem isso, porque é mais rápido, né? No Rio Grande do Sul fizeram isso. E na esperança de que não tenha um próximo desastre. Mas tem uma outra forma de resiliência que é de transição. Você faz uma transição mais lenta, então você muda alguns direitos, você muda algumas coisas de lugar, reconstrói outras e tal. Mas não é uma mudança tão radical e você corre o risco de manter as mesmas vulnerabilidades, os mesmos direitos. Agora, tem um outro significado de resiliência, que é uma transformação muito mais profunda, né? É uma resiliência transformadora em que você trabalha isso de forma com educação popular, de forma dialógica com as comunidades e reconstrói juntos, mas só que diferente, com outros direitos, inclusive, outras estruturas, repensa os materiais, repensa os locais, pensa em locais que você pode colocar árvores, né? E
tem que rever todo o espaço do território. E então os grupos debatem essa questão da resiliência, que pode ser muitas vezes chamado de resistência. Certo? Deu para a gente captar todas essas decisões. E só uma coisinha sobre a metodologia que a gente usou. E que nós juntamos, né, toda a equipe juntou, contribuiu com materiais sobre alguns temas, né, que a gente especificou: soluções baseadas na natureza, bem viver, educomunicação, os desastres, a questão da biodiversidade, da saúde. Esses territórios saudáveis têm a ver com o impacto da mudança do clima sobre a biodiversidade, sobre a alimentação, né, sobre o território. Então, em tudo isso, a gente foi coletando materiais e aí passou para algumas pessoas que compartilhou, a Thaís Brianese até participou, a Fernanda também, desse compilado geral, e isso é que foi passado para 3 conteudistas, né? Alguns deu mais certo, outros deu menos certo, mas eles fizeram um trabalho inicial e depois nós mexemos, e aí a Tereza Moreira, que é uma pessoa que sempre trabalhou comigo, né, quando eu estava no MEC e tal, ela, e também agora no CEMADEM, ela fez uma edição de texto, e daí foi para a diagramação. Então, é todo um processo participativo da construção desses conteúdos também, e até chegar nesses 3 volumes aqui, e vocês receberam também um da Convida, né? A Convida é um outro processo, mas que teve a ver com a conferência, né? Então, a gente resolveu que ia colocar tudo junto, porque os delegados e delegadas, e os professores, todo mundo da conferência ganhou esse conjunto de materiais que a gente contou com o Unicef nessa publicação. E aí, só para contar para vocês que são processos coletivos, né? E conjuntos e parcerias, ninguém está competindo com ninguém. A gente junta esforços de 3 ministérios, e aqui na campanha também são 2 ministérios, e com espaços muito especiais. No Ministério de Ciência e Tecnologia somos nós, CEMADEM Educação, que estamos trabalhando com isso há muitos anos, e no Ministério das Cidades é o pessoal da Secretaria Nacional de Periferias, que também tem uma perspectiva muito diferente do tradicional, né? Todos nós, a gente se complementa. É isso. O que a Raquel acabou de falar é justamente que, por trás da elaboração dessa coleção, né, teve muita gente envolvida, né, para isso nascer em 5 meses. Né? Jennifer, eu acho que nessa abordagem, a Raquel falando e pensando, né, até é meio perigoso falar isso num evento que, no momento de COP, né, Nego Bispo trazia muito disso, né, da questão de termos também, né, e de falar sobre desenvolvimento. Não, a gente não quer desenvolvimento, a gente quer envolvimento. E eu acho que os cadernos e o que a gente tem feito no CEMADEM Educação nesses anos é buscar o envolvimento interno da nossa equipe, mas o envolvimento das outras pessoas. E na perspectiva também desse caderno, né, ele busca caminhos, e eu acho que eu vou um pouco na linha do Paulo Freire, né, de buscar os inéditos viáveis. Quais são os caminhos que estão por aí para serem trilhados, que a gente ainda pode descobrir para fazer diferente? Porque outro dia eu dei uma palestra na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto Federal lá de Jacareí, falando sobre o cenário das mudanças climáticas, desse novo regime climático, e parece tudo tão catastrofista, parece que não tem mais esperança, que vai dar tudo errado. E eu acho que não. Eu acho que é um alerta para a gente
buscar caminhos diferentes, para a gente tentar fazer diferente, entender que ainda dá tempo. O que a gente pode fazer para ser diferente? Então, vou destacar duas coisas que vocês falaram, que eu acabei esquecendo, que no final de cada eixo tem uma atividade, que é muito legal, e outra coisa que eu vou esquecer. Esqueci. Ah, já está aqui, ó. O Fundamental 1, ele é baseado em cartas, né? Dinâmicas de cartas para trabalhar com as crianças. No final de cada um tem algumas atividades práticas. Fundamental 2, eu já falei também, justiça climática, é aqui. Alguém quer mais falar alguma? Ah, eu esqueci, agora lembrei. Esse caderno também vem junto um curso de educação à distância, e a gente estava esperando, né, sair a versão em PDF com registro de SBN e tal, para a gente colocar no curso, para conseguir colocar o curso no ar. Então, só estava faltando o material de fato, porque ele é um material de apoio. E é um curso entre 20 e 30 horas, a gente está decidindo isso ainda, com as principais temáticas, né, de educomunicação, bem viver, justiça climática, desastres, né, e os subtemas relacionados aos territórios. E a gente teve a participação do Marcos Sorrentino, falando sobre bem viver, da Thaís Brianese falando sobre educomunicação, da Rita Silvana falando sobre justiça climática. Então, está um curso assim, muito legal, curtinho, os vídeos são curtos, de 10 minutos. Vai ficar disponível na nossa plataforma, e a gente também está com uma parceria com a MMA, que vai também publicar em alguma plataforma gratuita, disponível para todos. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que vai chegar até vocês. É isso por hoje. Alguma consideração final, Raquel? Diálogo funciona bem, né? Não tem ninguém dormindo aí. Felipe, quer? Alguém tem alguma pergunta? Não sei como está a nossa questão de tempo. Tem alguma pergunta no chat? Não? Tranquilo? Alguém aqui? Todo mundo bem? É uma boa pergunta. Você é professora? Então, há grandes chances. Diga. Pode estar disponível para todos. Tá? A ideia é espalhar, né? Chegar a todos os territórios. Façam bom uso. E participem da campanha. Não, o PDF no site vai ficar disponível para todos. Só entrar lá e baixar. Fica disponível para todos. A versão para impressão, se uma prefeitura, se vocês conseguirem uma prefeitura, um estado que queira, pode fazer essa impressão, essa produção, e tem em PDF que você pode baixar, e também na Publi, como é que chama? EPUB. Que é uma leitura mais facilitada, assim. Mas assim que o nosso site sair da mão dos hackers. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, de todos que assistem. Esperamos vocês na campanha #Aprender para Prevenir, Cidade Sem Risco.